Certo, pessoal? Estamos ao vivo. Estão me ouvindo? Tudo certo? Tá? Vamos fazer uma live hoje aqui no nosso YouTube de maneira bem rápida. Vamos falar sobre problemas em equipamentos, né, relacionados ao isolamento elétrico, principalmente média tensão. Eu estou aqui, cadê o Paulo Vitor? Eu estou aqui com o meu para-raios. Eu tenho um para-raios de média tensão aqui, pessoal, onde nós vamos fazer um teste nele. Aqui do meu lado eu tenho um megômetro, tá? Esse megômetro nós também vamos fazer testes neles relacionados, inserindo aqui uma tensão de 5 kV ou 5.000 volts nesse para-raios e verificando ali o comportamento dele. Primeiramente, nós temos que saber qual é, né, o que é ali a resistência de isolação ou resistência de isolamento e por que a gente utiliza ela no momento que está fazendo uma análise. Por que ela é importante na análise dos nossos equipamentos? Lembrando que esse tipo de análise, esse tipo de teste, ele não é um teste totalmente conclusivo em relação ao isolamento. Ele dá uma indicação. Como assim? Se você verifica, por exemplo, que durante o teste de resistência de isolamento ocorre ali alguma problemática com o equipamento, você já abre um alerta e a partir daí você começa a buscar outros testes que vão te indicar mais problemas, como até, por exemplo, um teste em corrente alternada, que seria o teste com LF, né, quando eu estou variando frequência e assim vai. Então isso vai depender muito do caso que você está analisando. Ele serve também para baixa tensão, média tensão. E aí tem níveis importantes, mas o que a gente precisa entender aqui? Deixa eu voltar para cá. O que a gente precisa entender na hora de fazer uma análise importante? Pessoal, o teste com o megômetro, ele busca encontrar alguma problemática relacionada ao isolamento. E principalmente ele vai verificar 3 tipos de correntes que vão surgir durante esse teste. É um teste que eu elevo de tensão, mas a minha corrente inserida é baixa. E aí eu tento sensibilizar o meu equipamento em cima de 3 correntes principais, que são a corrente de fuga indutiva, a corrente de fuga de carga capacitiva e a corrente de fuga de absorção e polarização. Aqui nós temos alguns pontos importantes para analisar. A corrente de fuga condutiva, né, ela vai ser utilizada, ela vai aparecer muito mais em componentes que tem ali bobinas, que tem ali elementos que vão criar uma indução. E ela, com o passar do tempo, ela tende a amortizar a minha curva de crescimento do meu isolamento. A corrente de fuga de carga capacitiva é uma corrente que geralmente em elementos que têm uma carga capacitiva menor, que tem um trabalho capacitivo menor, vai ocorrer de maneira bem rápida. No início do teste, ela vai criar uma corrente e a criação dessa corrente está relacionada ali com o parâmetro capacitivo. Isso é muito comum quando a gente vai megar, por exemplo, cabos de média tensão, onde eu tenho ali cabo de média tensão multipolares, onde tenho mais de um polo num cabo de média. E aí esses polos, esses condutores podem criar ali uma capacitância durante esse teste, ele vai sensibilizar. E a corrente de fuga de absorção e polarização, que é uma corrente muito importante para a gente verificar ali o isolamento, que ela vai nos dizer ali, a corrente responsável pela polarização dos dipolos, onde eu tenho um elemento. E quando ocorre essa polarização, a gente consegue verificar como que esse isolamento está se comportando. Por exemplo, se eu tenho ali uma alta umidade no meu isolamento, se eu tenho ali problemas relacionados a outros elementos que estão surgindo, então esse índice de polarização vai dar uma certeza, vai dar ali uma condição muito boa para a gente entender. Geralmente o índice de polarização e absorção cria o efeito de achatamento na curva, e é o que a gente vai verificar depois. Aqui, pessoal, a gente tem uma classificação, né? Quanto maior for o tempo, quanto mais passa o tempo, o ideal para o isolamento, quando você faz o teste aqui com o megômetro, por exemplo, o ideal é que a minha curva de crescimento, que a gente vai falar depois, ela
cresça o mais aberta, o mais alta possível. Ou seja, se eu traçasse um ângulo de crescimento dessa curva, teria um ângulo aberto, um ângulo alto. Tá? E isso vai indicar ali um bom isolamento. Tá? E aqui a gente tem um caso, por exemplo, né, que eu até comentei, é esse caso de um condutor. Né? Muita gente até pergunta, Paulo, como é que eu vou testar um condutor? Aqui eu tenho um condutor multipolar, né? E aqui eu tenho um conduíte metálico. Então eu estou verificando, estou fazendo uma análise tanto de uma das fases com terra desse cabo e também verificando se há alguma perda de isolamento para a minha infraestrutura. Então isso aqui é importante, esse teste, quando você tem conduítes metálicos e cabos. Você pode testar, por exemplo, do meu cabo, do meu condutor para a carcaça e verificar se há uma fuga. A gente faz de vez em quando esses testes, quando a gente tem aquelas infras metálicas, até em baixa tensão, a gente injeta a corrente no cabo, tá bom? Tira, né? Retira, desliga ali a ponta do cabo e verifica na estrutura metálica se ocorreu algum vazamento, se ocorreu alguma perda, alguma fuga, que vai sensibilizar, no caso do nosso megômetro, tendo ali um parâmetro baixo de isolamento. Beleza, pessoal? Então, basicamente, é isso. A gente tem aqui alguns elementos que a gente vai mostrar, exemplificar, né? Nós trouxemos aqui um para-raios, porque é um elemento simples, se o Germano consegue jogar aqui embaixo, é um elemento bem simples da gente trabalhar nesse nosso setup de hoje, onde a gente vai inserir o line aqui onde ocorre ali a conexão em paralelo com a fase desse nosso para-raios e o terra, né, que é a saída para a gente verificar se ocorre. Aqui eu tenho um cabo que é chamado cabo de guard. Não sei se você pode ver aqui, ó, cabo de guard. Ele é utilizado principalmente para a gente verificar algumas interferências nesse teste. O ideal seria você utilizar o cabo de guard, por exemplo, com um laço aqui, você pode pegar um pedaço de arame e envolver nesse para-raios e conectar. E no momento que esse guard envolvido nesse para-raios, eu tenho line, eu tenho guard e eu tenho earth, que é o terra. Nesse momento, eu tenho o guard verificando alguma influência externa que pode danificar ou camuflar, mascarar a nossa verificação. E aí o line e o earth vendo ali justamente essa possibilidade de fuga. Certo, pessoal? Tudo tranquilo? Como é que tá aí? Estão gostando? A ideia aqui é a gente mostrar de uma maneira bem prática hoje. É só um aquecimento. A dúvida é... coloca aí nas dúvidas o que você tem de dúvida sobre isolamento. Nós vamos falar um pouquinho de média tensão, mas também nós temos ali o critério em baixa tensão. Lembrando, é um tipo de teste extremamente importante. Não adianta você entrar numa manutenção sem poder fazer um teste. E aí, muita gente pode perguntar qual é o nível de tensão que eu vou aplicar. Pessoal, vai depender do tipo de teste que você vai fazer. Existe o teste de startup ou o teste de início, né? Vamos dizer assim, eu montei os equipamentos, eu montei uma instalação e eu quero verificar se os equipamentos estão trabalhando da maneira adequada. Você tem um teste do fabricante que ele joga tensões acima da tensão nominal com todo um controle para não se tornar um teste destrutivo, e você pode fazer isso principalmente quando está trabalhando com condutores para verificar se aquela mufla que foi fabricada em campo, para verificar se aquele condutor de média tensão com a mufla, cadê a mufla? Peguei, tem por aí eu acho. Se aquela mufla com aquele condutor foi fabricado de maneira adequada, então você pode jogar um pouco mais de tensão do que a tensão nominal para fazer esse teste, que é o teste de startup ou teste de instalação. Eu não indico esse teste com tensão acima da nominal de operação em casos onde eu já tenho o equipamento trabalhado, em caso eu já tenho uma instalação funcionando, tá? Então a gente trabalha com limite menor, até porque a ideia do megômetro aqui, pessoal, não é criar uma fuga. Aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, muflas, né? A ideia do megômetro não é criar
fugas. A ideia do megômetro é sensibilizar nessas correntes que a gente viu aqui atrás, de forma a ter uma noção dessas possibilidades de ocorrer uma fuga. Quando você vai para um teste destrutivo, você estressa o equipamento ao máximo para verificar se ele é bom, tá? Então isso geralmente a gente deixa para o fabricante, até porque a gente compra já especificado. Então depende muito do tipo de teste que você vai fazer. Tem teste que ele é realmente destrutivo, eu quero ver se o equipamento suporta tudo, e tem teste de monitoramento, que são testes de manutenção, em que não necessariamente a gente vai levar o meu equipamento ao estresse máximo, mas monitorando com uma tensão mais baixa e mais controlado, a gente consegue ter uma ideia de que critério, qual a qualidade desse isolamento. E a partir daí, em vez da gente estourar o equipamento ou danificar no teste, nós já abrimos um alerta num teste mais limitado e controlado, mas já abrimos o alerta para substituição, tá? Então cuidado com isso. Isso aí são informações que a gente tem. Certo, pessoal? Beleza? Obrigado a todos aí. Vamos seguir. Bom, então eu falei agora há pouco sobre essa questão do critério, né, de verificação, qual é a corrente. Nós temos ali algumas correntes que são verificadas, como por exemplo a corrente de fuga indutiva, condutiva, a corrente de carga capacitiva e a corrente de fuga de absorção. Beleza. E aí nós vamos para os critérios. Pessoal, existem alguns critérios que são trabalhados. Existem critérios que são trabalhados para um tipo de equipamento, por exemplo, motores. A gente pode ter um critério um pouco diferenciado. Quando a gente vai para transformadores, a gente pode ter um outro tipo de critério. Quando nós vamos para geradores, nós vamos ter outro tipo de critério. Que critério que eu falo? O que eu estou falando aqui? Critérios de algumas fórmulas ou de algumas verificações. Basicamente, você tem que tomar cuidado durante um teste de isolamento com duas coisas importantes. A primeira é a temperatura. Qual é a temperatura do componente que você está testando? É muito importante você entender que temperatura ocorre ali durante o teste, porque a elevação de temperatura no equipamento vai estar relacionada, vai interferir na resistência de isolação ou de isolamento que eu vou medir. Como assim? Quanto maior for a temperatura do meu equipamento, menor tende a ser a resistência de isolamento aqui no meu megômetro. Então, isso já é o parâmetro que você vai ver. Pô, então se eu estou fazendo as medições em um componente que está a, por exemplo, 60 graus, 75 graus, como é o caso de transformadores que estão a 75 graus, 100 graus, motores que podem chegar ali a 120 graus, dependendo da operação, e eu vou testar o isolamento dele logo que eu desliguei, o motor está ali funcionando a 100 graus, 120 graus, e eu desligo e vou testar. Aí você tem que levar em consideração que o valor da resistência de isolamento que você está testando, no momento que o motor está com uma temperatura elevada, vai ser mais baixo. E aí você tem que fazer uma compensação para uma possível ali temperatura ou isolamento em uma temperatura nominal, uma temperatura de operação. Da mesma forma, o transformador. Você tem que verificar se, no momento que você vai analisar a resistência de isolamento do transformador, no momento ali que você está verificando, qual é a temperatura que está o óleo do transformador, qual é a temperatura que está a bobina do transformador no caso seco, e a partir daí você faz uma compensação caso seja necessário. Hoje nós não vamos fazer essa compensação. Hoje eu vou trabalhar somente esse critério, que é esse critério que eu tenho aqui na minha tela. Tá jogando aí? Isso. Que é esse critério aqui justamente do critério da curva de isolamento. E aí a gente tem uma questão importante aqui. Deixa eu só colocar aqui rapidamente. Deixa eu só buscar aqui que eu não vou estender. Vou duplicar. Pegou aí, Germano? Tudo certo, né? Então nós temos aqui, só ajustar aqui porque você tem dois métodos importantes. Você pode, por exemplo, fazer o teste aguardando tempos ou fazer teste a partir de um parâmetro medido anteriormente. Por exemplo, vamos imaginar que nós fizemos o teste nessa chave seccionadora aqui. Foquei, irmão.
Foi feito o teste aqui na chave seccionadora e na última manutenção de subestação. E ela apresentou, por exemplo, nos testes de isolamento, por exemplo, de alta para carcaça, ela apresentou aqui valores aproximados de 150 mega-ohms. Valores bons, né? O ideal era dar um valor maior que isso, mas tudo bem, valores bons. E aí você pode dizer, não, eu posso adotar esse valor de 150 mega-ohms de isolamento fase carcaça alta, como um parâmetro de análise. Então, no próximo ano, quando eu fizer a manutenção de subestação e eu vier aqui fazer a análise da chave seccionadora, não pode dar um valor menor que 150. Se der um valor maior, beleza, mas não pode dar um valor menor. Então, aqui eu estou criando um critério mínimo de resistência de isolamento, como se fosse um checklist. Opa, beleza. Mas esse critério somente com o valor não é muito adequado. Você pode seguir ele, mas também incrementar outros critérios que são os critérios da verificação da minha absorção e critério da verificação da minha polarização, que é basicamente o seguinte: no momento que você for fazer a análise do equipamento, você vai inserir a tensão adequada e você vai anotar os valores para determinados tempos, ou seja, você anota o valor para 30 segundos, ligou o equipamento, vai lá com o caderninho e anota, 30 segundos com o relógio do lado, um cronômetro, 30 segundos, pô, anotou. Você vai para 1 minuto, anota, e aí depois a cada minuto você vai anotando o valor da resistência ômica que aparece no seu megômetro. E aí você faz um teste de 10 minutos para aquela sua análise. Depois, com esses valores, o que você vai fazer? Você pode aqui fazer um cálculo de proporção, pegando o valor que você anotou nos 30 segundos, nos 60 segundos, 1 minuto, 60 segundos, pega o valor de 1 minuto e divide por 30 segundos. E aí você vai ter razões aqui relacionadas a esses valores. Ou seja, quanto maior for o crescimento de 30 segundos para 60 segundos na minha resistência, melhor está ali a questão do meu isolamento. Aí você tem algumas configurações. E aí você continua ali, deixa testando até dar os 10 minutos. E aí você pode vir aqui e, por exemplo, pegar o valor do 10º minuto, o valor que aparece no seu megômetro, e dividir pelo valor que apareceu em 1 minuto ou 60 segundos. E aí você vai ter aqui também o índice de polarização. Esses valores são razões que vão te ajudar a entender qual era a condição da resistência de isolação. E aí é interessante que muitas vezes, quando você faz o teste, ele já dá um valor acima do valor aceitável, acima do valor histórico. Ele já deu um valor melhor. Ou seja, aqui é 150 mega-ohms, mas já deu 500. Pô, então tá bom. Mas é ideal você levar aqui para a teoria e anotar esses valores, porque você pode criar as razões e verificar e tentar entender, né, e compreender os efeitos que estão ocorrendo no seu equipamento e depois tentar traçar uma curva de isolamento com o tempo. Esse é a melhor análise que você vai fazer. Pô, Pablo, mas então como que eu vou fazer isso? Não tem segredo, pessoal. Você simplesmente, você vem aqui e cria uma planilha. Eu fiz uma planilha bem simples aqui, ó, básica, para você entender. Você pode fazer lá na sua casa, ou então criar um modelo. Mas aqui eu coloquei, por exemplo, o tempo para 30 segundos. Deixa eu dar um zoom aqui, ó. 30 segundos, 60 segundos, e aí eu vou 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, e aí eu só vou anotando os valores aqui. Eu coloquei valores fictícios, porque a gente vai fazer esse teste aqui, ó. Hoje a gente vai fazer esse teste, a gente vai levar 10 minutinhos fazendo o teste aqui, para ficar legal, onde nós vamos aplicar tensão nesse nosso para-raios e verificar. E depois esses valores nós vamos jogar aqui dentro da nossa planilha e verificar como que se comporta essa curva aqui. Qual que é a ideia de análise, pessoal? A ideia de análise é o seguinte: quanto mais alta for a minha curva, você percebe aqui, não sei se dá para jogar para cá, ó. Quanto mais alta for a minha curva aqui, quanto mais elevada for esse crescimento, melhor.
Ó, quanto mais alta eu tenho a curva, melhor. Se eu tenho uma curva mais achatada, isso já pode indicar uma isolação quebrada ou um possível problema no meu elemento. E se por um acaso eu tenho uma curva que é decrescente, ou seja, ela está caindo, você já tem que se preocupar. Porque inicialmente eu posso atender o critério de isolação mínima, mas com o passar do tempo, o meu isolamento ele tende a cair. Isso pode representar uma umidade no meu isolamento, pode representar problemas com polarização dos meus componentes e pode indicar uma isolação quebrada que com o passar do tempo vai dar problema, tá? Então, quando eu falo de teste de isolamento, você tem que ter os critérios. Para um teste de rotina rápido, tá para testar, eu posso trabalhar somente com o valor base? Pode, mas como que é o melhor caso? Você pegar o valor base, você pegar o valor da tabela, joguei de mão não, valor base, o valor da tabela e também o gráfico. Quando você tem o valor base, uma tabela de razões e um gráfico para você visualizar, você começa a ter um parecer melhor de qualquer equipamento. E a única coisa que você tem que se preocupar são nas correções relacionadas à temperatura e nos mecanismos e métodos, se você vai usar o line, o earth, o guard, ou só o line e o earth. Então é aí que você vai se preocupando para cada equipamento. Lembrando, todos os requisitos de segurança, tá, pessoal? Você está inserindo 5.000 volts. Então, pelo amor de Deus, quando for usar 5.000 volts, use uma luva com isolamento de 17 kV, de 15 kV. Não vá usando essa luva que eu estou na minha mão, porque você pode receber ali uma pequena descarga. Pablo, mas não mata. Não sei. Entendeu? Não sei. Se você está, por exemplo, megando é um termo popular. Né, Giamano? Megando. Fala megando. Você está aplicando tensão ali DC no transformador, tá? Vamos dizer, de alta para carcaça, de alta para baixa ou da baixa para alta. Se você está aplicando em um dos lados, ele vai induzir tensão no secundário. Ou vice-versa. Se você aplica tensão no secundário, ele vai induzir tensão no primário. E se tem uma pessoa trabalhando, ela pode receber esse surto de tensão. E às vezes o surto de tensão pode ser suficiente para passar, para induzir uma corrente de 30 miliamperes passando ali pelo miocárdio, pelo coração. E aí, 30 miliamperes, você já tem uma parada cardíaca, tá? Dependendo do seu coração, se você tem um coração sofredor, né, já sofreu muito, você pode ter ele mais fraco aí, não suportar ir direto ali pro hospital, tá? Brincadeiras à parte, tá, pessoal? Mas aqui a gente tá falando sério. Nós vamos preencher essa planilha, né, que eu tenho aqui em mãos, ó. Eu tenho uma planilha, eu vou apagar os valores, porque aqui são fictícios. E o que eu vou fazer? Eu vou ligar esse megômetro, tá? Em 5.000 volts. E aqui eu tenho um para-raios, né, Paulo Vitor? Focando aqui. Aqui eu tenho um para-raios. Esse para-raios é um para-raios de média tensão. É um para-raios que foi feito para 13.8. Só que eu tenho que levar em consideração uma coisa. Existe a tensão de linha e existe a tensão de fase. Esse para-raios vai receber a tensão de fase. Ou seja, se eu pegasse 13.8, eu teria que dividir por raiz de 3. E daria algo em torno ali de 7, 6 kV, entendeu? Então eu tenho que me preocupar com essa questão. Consegue colocar as duas câmeras junto dessa aí? E aí eu tenho que me preocupar com isso, tá bom, pessoal? Então, todo equipamento que você for analisar, você tem que levar em consideração se a referência dele é na tensão de fase ou na tensão de linha, tá? Então muita gente fala, não, média tensão tem que usar 10 kV. Beleza, esse equipamento ele foi feito para operar ali, dependendo, você tem que ver qual o nível de tensão, mas vamos imaginar que, por exemplo, esse equipamento tem nível de tensão para 13.8, vamos imaginar, a raiz de 3 de 13.8 vai dar um valor de 8 alguma coisa, então olha só, você jogando 10 kV, você pode ter uma tensão maior do que a tensão nominal dele. E aí você já pode estar criando um ensaio destrutivo. Isso é só um exemplo para você pensar.
Então, todo equipamento você tem que pensar, opa, qual é realmente a tensão aplicada ali? Se ele recebe uma tensão de linha ou de fase. E em cima dessa tensão é que você vai fazer a análise. Ou em cima da tensão que o teu fabricante te dá. Mas eu me preocupo com isso. Então, nesse caso, nós vamos aplicar... Eu não vou usar o guard aqui, nesse caso. Um exemplo simples. Eu vou usar só o line. Né? Não sei se você pode ver. Ó. Vou colocar aqui por enquanto. Ó. Acho que eu vou fazer aqui, né? Deu para ver, né, João? Ficou melhor assim? Tá bom? Eu vou usar o line. Tá bom, pessoal? Que é esse aqui, que é o que vai injetar a tensão, que vai inserir a tensão no meu componente, e eu vou usar o guard, que é esse aqui, que é o que vai sensibilizar as fugas, porque eu tenho um para-raios, e aí o mecanismo básico do para-raios é o seguinte, eu tenho aqui a minha saia de isolamento, que tem a saia por ser um para-raios externo, então ele tem essa saia para ampliar a distância superficial entre a parte condutora, onde eu vou receber os barramentos, onde vem ali a média tensão, e a parte de aterramento que vai trabalhar ali a dissipação do surto, né? E aqui eu tenho uma espécie de um varistor, que é um componente, que é um equipamento que sensibiliza de acordo com a tensão. Ou seja, ele muda, ele varia o valor da sua resistência ou impedância de acordo com a tensão. Lembrando, quando eu tenho uma descarga atmosférica, um surto, eu tenho que pensar em impedância e não somente em resistência, porque eu tenho várias frequências e eu vou ter também capacitâncias e indutâncias. Então, ele vai mudar a sua impedância de acordo com a tensão. Quanto maior a tensão, menor a sua impedância, e por isso ele funciona como uma espécie de filtro passa alta. Não é, é uma espécie, é a metodologia. Por quê? Ele tem um limite de operação. Qualquer tensão acima disso, ou surtos mais elevados, ele vai sensibilizar o varistor, a espécie, e ele vai diminuir a impedância, permitindo com que agora eu feche um contato e eu passe esse surto para o aterramento. Então é assim que ele funciona, né? É como se fosse um DPS. O DPS de baixa tensão ocorre da mesma maneira. O para-raios tem também um funcionamento parecido. Então esse equipamento ele é muito mais utilizado, por exemplo, para descargas atmosféricas. Ele protege contra surtos de tensão provocados por curtos-circuitos. Dependendo da sensibilização dele, ele pode proteger. Bom, entendendo isso, se eu aplicar então 5.000 volts, ele não vai conduzir, ou seja, ele vai trabalhar com um isolamento. Se eu aplicar 5.000 volts, é para ele isolar, porque não rompeu a limitação, a sensibilidade de tensão para ele. Se eu aplicasse, por exemplo, 30.000 volts, talvez ele conduziria, mas aqui eu estou aplicando 5.000 para testar, porque eu estou trabalhando com 13.8, certo? Aplico aqui, tudo certo. Pessoal, eu estou sendo bem detalhado, porque não sei se todos aqui estão no mesmo nível técnico, então estou tentando explicar o máximo para ser didático. Tá? Se você já está ali avançado, aguarda, fica aí, coloca a sua experiência, ensina os colegas que estão aqui nos comentários. Aqui é para a gente compartilhar conhecimento. Já, mano, então agora eu vou ligar o equipamento, certo? Liguei o megômetro da Minipa. Esse megômetro até 5.000 volts é um equipamento que a gente utiliza nas nossas manutenções. Eu vou ligar a luz dele. Ficou bom a imagem? Tá dando para aparecer aqui? Então eu vou manter ele deitado. Por quê, pessoal? Vou até colocar ele mais afastado por segurança aqui, né? Para justamente a gente não ter preocupações com surtos de tensão. Aí eu vou acompanhar com vocês, eu vou anotando. Eu vou colocar para 5.000 volts. Então a gente vem aqui, ó. Tô aplicando 5.000 volts, certo? Vou pegar a minha luva. Mostra aqui, ó. O pessoal ver. O pessoal vão reclamar, Pablo, você falou da luva e não está colocando luva. E aí, ó, vou colocar a luva e aí a gente vai aplicar. Lembrando, pessoal, sempre tomando cuidado. Você está testando. O ideal é nesse teste, se você puder testar, por exemplo, mas onde que eu vou? Existe para-raios dentro do cubículo de média? Existe. Você pode encontrar. Então você tem que isolar. O ideal era você retirar
a parte aqui do barramento e também retirar aqui o aterramento e trabalhar ele dessa forma isolado. E a gente vem 5.000 volts e aqui esse megômetro é interessante, né, porque ele mostra o tempo. Então ele já tem um cronômetro aqui, ó. E é em cima desse cronômetro que a gente vai configurar. Então eu vou usar uma das mãos com o meu megômetro, tá? E outra mão eu vou usar aqui para colocar os dados na nossa planilha. Certo, Germano? Tudo certo aí? Então a gente vem iniciar, vou iniciar teste. Ele já começa a injetar, ele já está contando, e aí vocês vão acompanhando. Olha só, ele está subindo, ele está indo aqui para 354 giga-ohms. Você não consegue ver aí, mas 12 gigas. Né? Eu vou esperar dar o tempo de 30 segundos. Está dando 20. Ele fica oscilando. Eu vou esperar dar 30 segundos. A gente vem e espera aqui os 30 segundos. Ó. Com 30 segundos, ele deu 162 GB. Tá? Então, a minha tabela está em mega, eu vou colocar 162 mil. Eu vou esperar mais um minuto. Ele está começando a ranger aqui, pessoal. Ele está fazendo um barulhinho, tipo joga aqui em mim aqui, Germano. Ele está fazendo um barulhinho aqui de tipo um rangido, né? Esperar aqui um minuto que ele vai dar. Isso aí pode ser por conta ali da perda de isolamento. Então, um minuto deu 81 GB. Então, 81 mil mega, né? Porque nossa tabela está em mega, olha só. E aí eu espero. Ele está oscilando muito. Ele está trabalhando aí. Eu fico esperando. E eu vou esperar agora 2 minutos. E aí é a ideia. Aqui no nosso caso, a gente vai esperar até chegar em 2 minutos. Por quê? Porque senão a gente vai ficar 10 minutos aqui esperando e analisando. Então eu vou deixar ele rodando e eu vou comentando algumas coisas. O importante é, durante o teste, pessoal, você não pode retirar as garras. Tá? Você não pode tocar no equipamento, você não pode ficar mexendo aqui, porque ele está aplicando uma tensão, e se você retirar a garra, ele aplicando uma tensão, seu equipamento pode vir a queimar. Tá? Então a gente tem que ter essa preocupação aqui. Então ele já vai dar 2 minutos. Bora aguardar aqui. Eu vou aguardar até 3 minutos, só para a gente ter uma noção. Então, 2 minutos, ele vai dar aqui 391, né? 391 GB. Então ele está na escala de giga. Então 391 mil. Eu estou preenchendo a minha tabela lá. Consegue mostrar a tabela, Germano? Eu preenchendo aqui também, enquanto que ele vai. Ó. Eu estou preenchendo a tabela aqui. Você pode perceber, ó, enquanto ele está rodando, está indo para os 3 minutos, a gente já percebe que nos primeiros 30 segundos ele teve um pico de isolamento. E aí depois ele desceu nos 60 segundos e aí nos 2 minutos ele subiu. Ou seja, a gente vai avaliar essa oscilação. O ideal é que ele tenha uma curva crescente. Só que ele já deu uma quebrada aqui. Então isso aí a gente tem que pensar. Lembrando que eu estou fazendo a medição em mega e por isso que eu estou colocando 162 mil. Tá? Porque é justamente o giga. Vamos voltar para cá que já vai dar 3 minutos. Olha aqui, ó. 2,56. Vamos esperar um pouquinho. 3 minutos. 3 minutos, ó, ele está oscilando 386. Então joga para cá que eu estou preenchendo. 386 mil megas, né? Porque é 386 GB. Aí depois você pode mudar a escala aqui, substituir os valores, não tem problema nenhum. E aí eu vou esperar os 4 minutos. O que acontece? Se eu for fazer uma análise rápida aqui de um gráfico, a gente percebe que há uma quebra. E por que ele está oscilando? Por que o meu para-raios está oscilando? Pessoal, isso aqui é um para-raios que já sofreu problema. Ele não é um para-raios novo. A gente retirou de um cliente. Então, o problema que ele estava sofrendo era justamente essa oscilação de isolamento. Ele estava normal, mas a gente ficou com medo de deixar ele aqui. O que pode estar causando uma possível isolamento pode ser algum problema relacionado, essa oscilação, problema relacionado a uma interferência. Por isso que aqui seria o ideal a gente tentar inserir o guard. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa mudança agora. Olha, ele acabou de dar 4 minutos, Germano, põe lá, ó, 393 mil megas. Olha só, ele deu uma quebrada e ele está subindo. Então, o que a gente vai fazer? O que eu faria?
Vou esperar aqui 5 minutos, tá injetando. O que que eu faria? A gente percebendo que há essa variação aqui no nosso gráfico, joga para o gráfico aí, essa variação no gráfico ocorre um decréscimo muito baixo aqui em 2 minutos. Eu faria até os 10 minutos e eu repetiria o processo. Por quê? Essa queda brusca pode estar relacionada, por exemplo, ao mau contato, pode estar relacionada até ao megômetro e eu iria avaliar novamente. Se caso esse perfil se mantivesse, olha aí, já está dando 5 minutos, vamos colocar aí por 5 minutos? Está acompanhando ao vivo aqui, pessoal. 387, ó. Né? 387. 387 mil. E já está indo ali para os 6 minutos. Olha só como ele oscila. Essa oscilação que a gente tem que ficar avaliando. Por isso que é o ideal você verificar minuto a minuto e não simplesmente uma análise instantânea e verificar o porquê que ele está oscilando tanto. Então a gente vai analisar, ó, e vai seguindo. E aí nós iríamos até o final. Eu vou pausar aqui o teste. Pausei o teste para a gente analisar só essa parte do gráfico. Deixa eu tirar essa luva aqui. Então olha só. Eu iria analisar isso aqui. E aí a gente pode, por exemplo, inserir o guard. Será que esse efeito de decréscimo é relacionado ao equipamento ou não? Então, para inserir o guard, o que eu faria? Consegue um cabo aí, Paulo Vitor, um pedaço de cabo ali? Para inserir o guard, como que a gente iria trabalhar no guard aqui, pessoal? Para você ter uma ideia. Nós temos aqui o line, já desliguei, vou desconectar, certo? Lembrando que eu estou aqui sozinho. E como que nós faríamos, por exemplo, a inserção do guard aqui nesse caso? Você passaria um cabo aqui na parte do elemento. Ó. Iria inserir um cabo, como se fosse ali uma pequena bobina. E aí você viria com o cabo guard, certo? E conectaria nos pontos. Como a gente não preparou aqui, fica ruim da gente fazer agora. Mas, por exemplo, isso aqui é uma forma de você eliminar alguns ruídos. Pegaria o cabo, cortaria aqui. Deixa eu tirar essa luva que já não está mais alimentando. Cortaria, né, e colocaria o guard. E dessa forma você teria o line, você teria o guard e você teria o earth. Os 3 pontos de medição. Guard, line e worth. E aí você iria talvez diminuir essas problemáticas de oscilação. Então por isso que a gente sempre tem que usar o guard, ainda que em elementos que é complicado. E aqui a gente tenta. Tem aí daí o alicate, Paulo Vitor, rapidinho ali, né? Bora fazer aqui. Certo, pessoal? Entenderam aí? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou tentar aqui colocar o guard. Olha só, foi aprovado ou reprovado, pessoal? Aquele negócio. Esse aqui é um componente que é barato, sei lá, 200, 300 reais, um componente desse. Aqui eu poderia até reprovar, a primeiro ponto. Se fosse um transformador, se fosse uma chave seccionadora, que é um componente mais caro, eu não fico reprovando de primeira. O que eu faria? Eu iria fazer o teste que eu vou fazer agora. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o meu cabo. Tá? Eu tô fazendo aqui algo que a gente nem ia fazer, por isso que eu estou cortando na hora. Então eu vou criar aqui, por exemplo, uma espécie de bobina, um torodezinho, só para a gente alimentar. Certo, pessoal? Peguei aqui um cabo de 10 milímetros. Tá bom? E aí a gente vai colocar ele aqui agora para fazer essa alimentação. Então eu vou passar ele e avaliar e verificar se repete essa problemática. Então a gente vem e faz basicamente isso. Claro, no momento que você for fazer em campo, você tem que fazer uma coisa melhor, entendeu? Fechar o negócio legal. Mas isso daqui já é capaz. A função do guard, pessoal, basicamente, trocando por miúdos, é o quê? É eliminar possíveis oscilações, possíveis interferências na medição. Tá? Quem trabalha diretamente é o line e o earth. E o guard ele entra para eliminar ruídos, para eliminar oscilações. Então, no transformador, a gente usa o guard. No disjuntor, a gente usa o guard. Né?
Que mais? Eu acho que no TPTC, uso guard. Aqui é complicado porque você não tem um terceiro ponto. Você tem um ponto de line e um ponto de earth. Então eu posso criar um ponto de guard dessa forma aqui. É um método utilizado principalmente em equipamentos de maior potência. Claro, essa bobina teria que ser mais ajustada, mas eu criei aqui uma bobina de teste. E ele vai, por qualquer ruído, iria induzir alguma coisa aqui e o guard iria diminuir as oscilações, teoricamente, aqui no meu componente, no meu megômetro. Então, a gente vem... Calma aí, deixa eu limpar aqui, eu vou desligar o meu equipamento. Eu vou manter essa curva. Deixa eu só desligar ele aqui. E aí o que eu vou fazer? Enquanto ele desliga aqui o componente, o equipamento, eu vou só duplicar essa nossa... criar uma cópia dessa nossa primeira análise. Certo? Criei uma cópia aqui no Excel. Vou jogar para cá. E aqui essa primeira a gente coloca aqui como, por exemplo, primeira análise. Então vem primeira. E aqui eu vou para a minha segunda análise. Pessoal... Esse aqui é como se fosse um teste básico nosso. Então, aqui, primeiro caso, então, teste 1. Certo? E aqui, no nosso segundo, agora é o teste 2. Aqui nesse teste 2, nós vamos inserir o guard. Vamos ver se vai mudar. Eu não fiz isso ainda não. Vou mudar aqui os parâmetros. Guardei aqui a informação até 6 minutos do teste 1 e vamos comparar agora com o guard. Então, eu tenho aqui o meu elemento com line, tá? Bem definido. O guard agora trabalhando. Vou conectar ele aqui no meu megômetro. Então, a gente vem, conecta o guard no megômetro, verifica se ele está bem colocado. E a gente coloca aqui também o UF, bem conectado. Feito isso, nós vamos iniciar o teste e verificar se há alguma mudança também. O novo teste de 5 minutos. O ideal era esperar 10 minutos, mas a gente mantém 5 com uma questão e vamos ver. E aí no final eu vejo, vou condenar ou não? Então é assim que é o critério para a gente condenar um componente. Assim que é o critério para a gente condenar um equipamento ou não. Vou iniciar. Deixa eu ligar a luz aqui para vocês. Vou colocar em 5.000 e vou iniciar o teste. Iniciar o teste com... Estou iniciando o teste. E vamos analisar novamente. 30 segundos o valor que vai dar. Então, ó, a gente já percebe que ele já não está oscilando tanto. Bora esperar. Bora ver se ele ainda vai continuar oscilando da mesma forma que oscilava antes. Vamos esperar para 15 segundos. Para 30 segundos. A gente aguarda. Isso aqui é um experimento. Em campo, eu sempre sugiro que você faça isso. Deu problema na primeira medição, refaça e verifique se o padrão continua. Então, olha aqui, para 30 segundos deu quanto? 429 mil megas, né? Ou 429 gigas. Beleza. Vamos lá. Segundo teste. Vamos esperar ele dar 1 minuto. Ele ainda está criando uma oscilação, mas a gente percebe que essa oscilação não é uma oscilação tão brusca como ocorria antes, que chegava a uma casa bem baixa. Vamos avaliar o que está acontecendo. Então, vamos esperar 1 minuto. Isso aqui é um teste. Nunca fiz isso aqui. 417. Tá? Olha aí, já houve ali, pela escala, um certo decréscimo. Bora avaliar. E a gente vai analisando agora para 2 minutos. Entenderam, pessoal? Esse aqui é um procedimento. Se eu fosse só analisar pela primeira resistência... Por exemplo, eu tenho ali a minha primeira resistência de isolamento, deu um valor de 429 GB. Opa, 429 GB está muito bom. Então acabou, o negócio está bom, para-raio está bom, vamos embora. Cuidado com isso. A gente percebe que há uma oscilação grande e essa oscilação pode indicar uma quebra de isolamento que vai se... representar a longo prazo. Por isso que eu faço uma análise mais técnica, principalmente em equipamentos que são vitais. Nesse caso aqui, um para-raios. Olha aqui, joga aqui, Germano, vai dar 2 minutos. Então, espera dar 2 minutos. Para a gente ver, 469 mil megas, né? 469 gigas. E aí, olha só o que está acontecendo. Vamos ver.
Vamos esperar até 5 minutos. Se a gente for fazer uma análise, uma comparação com o gráfico antigo, realmente, a primeira medição a 30 segundos ela é mais alta que a de 60 segundos, perdão, ela é um pouquinho mais alta. E aí eu venho aqui para 2 minutos, ó, e eu começo a ter uma mudança aqui um pouco significativa. Então a gente tem que buscar ali avaliar essa questão. Vamos para cá. Vamos para a segunda. Vai dar 3 minutos. E vamos analisar. Olha só. A função do guard é tentar eliminar interferências que ocorrem no processo. Então aqui ó, vai dar 3 minutos. 3 minutos, 388. Então 388 gigas, né? Ou seja, eu vou cadastrar 388 mil megas. Estou na escala de megas. Esperar 4 minutos? Bora esperar, mas bora fazer até 4 minutos, para não ficar muito corrido, repetitivo aqui o processo. Da mesma forma que você faz aqui, o ideal é que você faça para outros elementos. Pessoal, isso aqui é uma análise muito mais detalhada. Imagina só, você vai medir um disjuntor de média tensão. Cada polo, o ideal é que você avalie, verifique cada polo individualmente, ou seja, só na média tensão, no disjuntor de média tensão é 30 minutos. 3 polos, 3 vezes 10, 30 minutos. Mais o tempo de mudança e fechamento. Vamos lá, ó, 4 minutos para a gente encerrar aqui. A gente tem uma configuração melhor. 4 minutos, ó, ele já dá uma oscilada. Então vai dar 4 minutos. 441, né? O 490? 490. Isso. Perfeito. Tá bom, eu vou encerrar meu teste. Aqui a gente foi até quanto? No primeiro? A gente foi até 6, né? Eu vou colocar até... bora guardar aqui. Vou aguardar um pouquinho. Esperar ali. Deixa eu dar uma pausa aqui, que a gente já é suficiente para a gente analisar. Encerrei meu teste, certo? Deu pausa, ele parou, ele me dá o tempo aqui de teste, ó, 4:27. Para aqui. Esse aqui ele até cria uma planilhinhazinha que dá para analisar, mas eu gosto de fazer em campo anotando. Iniciei o teste, não vou tocar no equipamento, bora analisar o gráfico agora. Agora é a parte da análise. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. A gente tem aqui algumas análises, tá? Então, eu vou colocar a escala aqui na mesma. Então, aqui está indo de 50 mil até 450. Então, aqui eu vou tentar colocar na mesma escala. Me ajuda aí, Gemma, né? Aqui, né? 5 mil, né? Cadê? Mínimo é 5 mil. 50 mil. E o máximo, aqui ele já ultrapassou o máximo. Mas aqui a gente igualou. De 5 mil eu vou colocar aqui na 555 mil. Por quê? Para eu analisar gráficos, eles têm que estar na mesma escala, tá, pessoal? Então eu estou alterando a escala aqui. Pronto, ó. Ou seja, esse aqui... Peraí. Mínimo aqui, tirar... Bacana, ó. Esse aqui vai de 50 mil mega até 555. Da mesma forma que o outro vai... Então, ó, eu tenho um gráfico na mesma escala. E aí a gente consegue ter uma avaliação diferenciada. Olha só o que aconteceu. No primeiro caso, sem o guard e fazendo uma primeira análise, a gente inicia já no valor de 150 GB ou 150 mil mega-ohms, né? E aí ele cai para um valor aqui de 81 GB, depois sobe para 391 e se mantém, ó. Eu tenho ali um achatamento da minha curva. Ocorre um crescimento, só que esse crescimento é achatado. Beleza? E se eu for para a minha segunda análise com o guard, que foi o que nós fizemos aqui, nesse último análise, a gente já percebe que ela já inicia com um valor mais acima. Ela já inicia com 429 GB de resistência de isolamento. E aí ela vai oscilando e começa a descer e subir. E aí, claro, o ideal seria esperar até os 10 minutos para os dois para a gente avaliar. Mas a gente já percebe que essa oscilação aqui já indica uma possível quebra de isolamento. O que seria uma quebra de isolamento? O equipamento em si está
tendo um isolamento bom, mas com o passar do tempo, ou no momento que ele começa a aumentar a umidade no isolamento, ou no momento que começa a ter algumas problemáticas, até questões de harmônicos que pode influenciar no isolamento, ele vai perder o isolamento. Então, essa quebra, essa variação em gráfico que a gente percebe aqui na primeira e na segunda, já começa a criar um alerta grande, ainda que o menor valor de isolamento nos dois casos foi 81 giga-ohms. Giga-ohms é muito bom. Para um equipamento de média tensão em 13.8, acima de 150 mega, tá bom, tá adequado. O ideal é muito mais que isso. 500, 200, 400, mas aqui ele está dando na ordem de giga, tá? Então tá ótimo para um teste inicial. Mas para uma análise de absorção e polarização de 10 minutos, a gente tem esse cuidado. E lembrando que eu nem fiz a comparação da tabela, como a gente vê aqui, ó. Aqui a gente tem a comparação da tabela. Eu nem usei a tabela, por quê? Porque uma vez eu traçando a curva, eu começo a ter essa noção, tá bom? Então, o ideal é sempre você buscar essas questões. Eu estou traçando a curva. Ah, mas para traçar a curva, cara, é só ficar anotando. Cria uma tabela, chegou em casa, joga no Excel e avalia. O ideal é que você tenha um computador em campo. Por quê? Se você já está avaliando, no primeiro caso, que houve essa problemática, você já repete o processo na segunda tentativa para ver se aquele padrão se mantém. Entendeu? Senão você vai deixar para chegar em casa para perceber isso e aí você vai ficar na dúvida, porra, era para eu ter feito outro teste, agora eu vou ter que parar a manutenção. É problemático. Eu já fiz isso quando eu era menos experiente, porque eu deixava para analisar os dados no escritório. E aí, ó, eu me ferrava, porque eu tinha que repetir. Porra, eu tenho que marcar de novo para ter certeza. Se eu já levo o computador, e esse computador dura essas 2 horas ali de bateria, se tem gerador, melhor ainda, eu fico já analisando em campo e já verifico qual é a problemática, tá? Então, sempre analise em campo, nunca analise somente se for necessário ou, se não for possível, analise no escritório. Certo, pessoal? E aí muita gente está perguntando, beleza, e cadê o parecer? Qual seria meu parecer? É que nem meu pai fala, vigia, né? Vigia e fica alerta, né? Fica na vigia, fica olhando, fica observando esse componente. Mas como é um para-raios que tem um custo de aproximadamente ali 200, 300 reais, claro, vai ter todo o trabalho de substituição, eu substituiria, que foi o caso que eu fiz. Quando a gente percebeu essa oscilação, essa quebra de isolamento, a gente pediu para substituir, porque não há possibilidades de ficar ali na indecisão ou confiando em equipamento que está começando a criar problemas de polarização e no final ele pode ali gerar um curto-circuito fase terra. E aí vai depender muito da proteção, se vai atuar, se a proteção está definida, aí a gente vai para um outro nível de análise que seria a proteção, que às vezes até a proteção pode não sensibilizar a uma falta. Ele fica ali dando falta até que ocorre um problema muito maior. Então, meu parecer se pode substituir esse cara, eu substituiria. Se fosse um cara de um custo-benefício, um valor maior, por exemplo, um transformador, um disjuntor, iria verificar se ele é PVO, iria verificar o óleo nas ampolas, se ele é a vácuo, iria verificar se ele está com vácuo adequado, se está funcional e iria vigiar, iria fazer uma nova medição depois de 30 dias para analisar. Se fosse um transformador, idem. Ou então, se você acha que realmente isso não é normal, você, um transformador, você, por exemplo, tiraria o óleo, já tem que tirar, né? Mas levaria o óleo para análise para ver se esse isolamento está relacionado ao óleo, ou um transformador seco, se é um excesso de temperatura, ou uma sobrecarga, ou uma subcarga, ou seja, o transformador funcionando em vazio, ele vai criar, ele vai aquecer demais, ele vai vibrar. Transformador operando a menos de 20% da sua nominal, ele já começa a aquecer, vibrar e criar problemas muito grandes com relação ao isolamento e à vida útil. Então, nesses transformadores que estão em vazio, que você tem que fazer um teste mais rebuscado. Pessoal, não dá para falar tudo, tá bom? Não dá para falar tudo. O que a gente está jogando aqui são coisas que eu tô lembrando, né? Era bom até o Gustavo aqui, que ia me lembrar de mais coisas, mais BOs aí. Gustavo é meu sócio. Sim, pessoal, sim, aferição do equipamento, pessoal, tá aqui, ó, entendeu? Tá aqui, entendeu?
Ele foi aferido, ele tem que estar todo o tempo aqui aferido. A aferição a cada ano, a cada 6 meses, a gente faz anual, mas tem contratos, por exemplo, que a gente tem que fazer semestral, a cada 6 meses. E aí a gente fica mais rigoroso porque o cliente exige isso. Mas para fazer uma análise nisso, o equipamento tem que estar aferido. Tá aqui. Esse aqui é um equipamento que é guerreiro, pô. Esse aqui eu confio nele. Esse eu confio. Entendeu? Outras marcas, eu só utilizei esse, Fluke e Megabras. Fluke e Megabras, top. Minipa eu achei muito bom, até porque a gente usa ele até hoje e a gente trabalha muito subestação, ele até o limite. Por que eu gosto dele? Porque ele me dá um visor de contagem, então eu não preciso estar com o celular num cronômetro. Ele me dá aqui o nível, ele ainda guarda uma memória. Então, se você colocar o USB, ele te dá isso. Um custo-benefício bom. Só pesquisar na internet o valor dele. 5kV. Talvez... bora fazer uma pesquisa rápida. Joga aqui, Gemo. Lança minha imagem aqui. Quem aqui sabia desse... Quem não sabia do procedimento do guard aqui? Escreve aí, ó. Eu não sabia desse procedimento do guard. Esse procedimento eu estou utilizando, acho que tem uns 6 meses só, entendeu? Então, olha só, quem não sabia, escreve. Eu não sabia que isso aqui, eu poderia utilizar o guard numa mufla dessa forma, entendeu? Numa mufla, pode usar numa mufla, pode usar no para-raios, por exemplo, dessa forma. Quem não sabia, escreve nos comentários, não tem problema. Eu comecei a usar isso há 6 meses atrás, entendeu? Porque a gente verifica variações com relação a isso. E a teoria, né, a parte física também nos permite avaliar dessa forma. Thiago Monteiro, acho que esse para-raio já atuou em algum momento. Pode ser, Thiago. Pode ser sim. Foi algo que a gente imaginou. Porque, dependendo do caso, ele pode atuar e ficar inoperante, ou ele atua e volta ao regime nominal, né? Ele atua e volta, que não DPS. Mas quando um para-raios atua, ou seja, protege, pega o surto, né, e joga ele para terra, do jeito que eu expliquei como que acontece, ele já não volta 100% nas condições iniciais. Então pode ser que ocorra uma variação. Pode ser isso, né? Só se eu tiver um registro, por exemplo, de descargas. Isso é mais complicado em subestações de consumidor. Em subestações de transmissão, distribuição, eles têm lá o contador de descargas atmosféricas, que faz a contagem dessas descargas ali no para-raios. Mas em outros subestações de consumidor, a gente não tem essa tecnologia, infelizmente. Não é difundida, porque é caro.